Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Fedro, parte 2. Eu parei no momento em que Fedro conversava com Sócrates e ele diz que ouviu um discurso de Lísias em que ele diz que se devem prestar favores não ao que ama, mas sim ao que não ama. Continuando então, Sócrates, que homem sagaz! Poderia ter escrito que é melhor ser complacente com o pobre do que com o rico, com o velho do que com o novo e, regra geral, com todos os que sofrem as misérias de que todos sofremos. Aí está uma interessante tarefa cuja civilidade serviria também o interesse dos jovens. Contudo, acredita, estou com tamanho desejo de te ouvir que pudesses tu prolongar o passeio até Mégara e, de acordo com o treino de Heródico, ir daí às muralhas, não deixaria de te acompanhar, mesmo que tivesse de voltar a seguir os teus passos. Então, aqui ele dizendo que ele está disposto até a caminhar muito esse passeio aqui, esse treino do Heródico. O Heródico foi um professor e atleta de educação física que ele fazia esse treino regular de fazer uma corrida pedestre das muralhas de Atenas até Mégara e vice-versa. Então ele dizendo, estou disposto a te acompanhar. Lembrando aqui que Sócrates está inclusive apresentando uma característica do próprio Fedro, que é uma personagem que já aparece em outro livro, como o Banquete, e tem essa avidez por ouvir os discursos, né? Não à toa, Platão escolhe Fedro para conversar com o Sócrates. Fedro responde: que te parece, excelente Sócrates? Achas que eu, um simples profano, poderia repetir dignamente, de cor, à altura do seu autor, o que Lísias, o mais hábil dos escritores contemporâneos, escreveu em tanto tempo e com tanta paciência? Ah, antes assim fosse, pois isso significaria para mim mais do que ganhar uma grande fortuna. Sócrates, Fedro, se eu não te conhecesse, Fedro, isso seria porque então nem sequer me conheceria a mim próprio. Mas não, nem uma coisa nem outra são verdadeiras. Estou certo de que ele não ouviu uma só vez o discurso de Lísias, que pediu para lhe ser repetido várias vezes, voltando sempre a insistir, e Lísias acedeu sempre. E como isso não bastasse, tomou o manuscrito e ei-lo relendo as passagens que achara mais interessantes. Finalmente, cansado de tamanho esforço e de estar sentado a manhã inteira, ei-lo que sai para dar o seu passeio, tendo já decorado, juro-o pelo cão, o discurso de uma ponta a outra, caso não aconteça ser demasiado longo. E se ia passear para fora das muralhas, era porque pretendia exercitar-se a recitá-lo. Entretanto, encontro um homem cuja pior doença é a de gostar de ouvir discursos. Ao ver este homem, Fedro regozijou-se por ter encontrado alguém que se associasse ao seu delírio coribântico e por isso o convidou a fazer-lhe companhia. Bom, duas observações aqui. Primeiro, que essa é uma versão portuguesa desse livro. Então, quando ele fala Fedro regozijou-se por ter encontrado alguém, ele está falando com o próprio Fedro. Essa é uma maneira que os portugueses dizem, né? Os portugueses, eles não dizem, estou falando com você. Eles repetem o nome da pessoa. Então, é importante, quando a gente estiver ouvindo esse livro, considerar isso, que essa é uma conversa entre o Sócrates e Fedro. E quando ele fala, Fedro, se eu não te conhecesse, plá, 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 né? E aí fala desta forma, Fedro regozijou-se por ter encontrado alguém, tá falando com ele ali na frente dele, né? E aí, nessa passagem, então, Sócrates novamente, né, referendando que eles vão estar ouvindo, né, o Sócrates conversando com o Fedro referendando que eles vão estar ouvindo, então, né, esse discurso, o Fedro dizendo como seria bom se ele tivesse memória, para lembrar desse discurso inteiramente, lembrando, né, que nessa época, um pouco antes dessa época, todo o conhecimento ele era passado de forma oral. Nesse período já existiam os papiros, então já se estava avançando em termos da escrita, mas
Justamente por se estar avançando na escrita, muitas vezes as pessoas estavam deixando de praticar a memória, por isso que ele diz que seria de grande fortuna se ele lembrasse de tudo. E aqui só mais uma observação interessante, né, para a gente notar, né, a primeira obra que ele cita, esse Juro pelo Cão, o Sócrates, lembrando dessa influência dos deuses egípcios, né, então aqui Juro pelo Cão, provavelmente, né, o Platão ele está fazendo referências a Anubis, que é aquele cão que tem, na verdade, aquele deus que guia os mortos, as almas até o Hades, né, e que tem a cabeça do chacal. Então, vamos continuar. Vamos ver aqui onde eu parei. Ele disse aqui, né? Fedro regozijou-se por ter encontrado alguém que se associasse ao seu delírio coribântico e por isso o convidou a fazer-lhe companhia. Uma nota aqui de rodapé, são muitas notas, eu não vou ler todas, né? Ele diz o seguinte: Coribantes eram os prosélitos de um culto dionisíaco a Cibele, de excessivo desregramento, que por isso não eram vistos com bons olhos. Ok? Então vamos lá. No entanto, solicitado a falar pelo homem que tem paixão dos discursos, fingiu não estar interessado, recusando-se como se não fosse seu desejo falar. E todavia, o desejo era tão forte que acabaria por obrigar alguém a ouvir à força caso ninguém estivesse disposto a ouvi-lo. Por conseguinte, Fedra, pede-lhe que faça imediatamente de uma só vez aquilo que acabaria afinal por fazer. Fedro, na verdade, julgo que o melhor é recitar o discurso como sei, pois estou certo que não me deixarás enquanto eu não tenha tomado a palavra, pouco te importando a maneira, boa ou má, como fale. Sócrates, efetivamente, no que me diz respeito, tens toda a razão. Fedro, está bem, seja, farei como disse. Na verdade, caro Sócrates, a questão é que não consegui decorar o discurso palavra por palavra. Por isso, procurarei expor com exatidão tudo o que Lísias escreveu sobre a diferença do homem que ama e do homem sem amor, focando cada um dos pontos sumariamente, mas por ordem, a começar pelo primeiro. Sócrates, está bem, mas antes mostra-me, meu amigo, o que escondes com a mão esquerda por debaixo do manto. Quase juro que é o discurso. Se de fato assim é, fica sabendo que gosto muito de ti, mas que estando Lísias presente dessa maneira, ou seja, na íntegra, né, com o discurso copiado, não estou disposto a deixar-me utilizar como ouvinte de um discurso repetido, não achas? Vamos, mostra lá isso. Fedro, pronto, Sócrates, acabas de deitar por terra o meu sonho de efetuar contigo uma experiência da memória. Mas diz-me, onde nos sentaremos para ler o discurso? Sócrates, deixemos a estrada e caminhemos ao longo do Ilício. Quando encontrarmos um local que julgues aprazível, sentarmos-nos-emos. Esse Ilício era um ribeiro nas cercanias de Atenas. Fedro, parece que nem de propósito vim sem sandálias. Quanto a ti, já é costume andares descalço, como toda a gente sabe. Lembrando, né, que o Sócrates tem essa fama, né, que andava descalço, que não tinha essa preocupação, né, com a forma de trajar, com a sua aparência, né, de fazer impressionar ao povo, né. De qualquer maneira, não deixará de ser agradável meter os pés na água e caminhar ao longo da margem desse rio. E mais agradável ainda será nesta estação e a esta hora do dia. Sócrates, nesse caso, caminha e vai procurando um lugar onde nos possamos sentar. Fedro, vês lá adiante aquele plátano alto? Sócrates, vejo sim. Fedro, ali a sombra, uma brisa suave, relva para nos sentarmos e, se quisermos, para nos estendermos. Sócrates, e se caminhasses?
Fedro, diz-me, Sócrates, não é verdade que aqui, nas margens do Ilício, que Bóreas raptou Orítia? Ou foi na colina de Ares? De fato, a lenda corre também com essa versão, que foi ali e não aqui que ela foi raptada. Sócrates, efetivamente assim é. Vou parar por aqui, né, para a gente poder retornar amanhã. Então, aqui nesse ponto aqui, percebemos algumas coisas. Uma delas, Sócrates andando, novamente sem sandálias e saindo de Atenas. Lembrando que essa não era uma característica de Sócrates. Sócrates era um homem que viveu o tempo todo dentro de Atenas. Então, já é algo curioso e vale a pena chamar atenção para nossa reflexão, porque será que Platão aqui retira o Sócrates daquele lugar onde ele sempre está e tira o Sócrates da cidade para o campo. E ele vai fazer algumas referências depois, até sobre as cigarras que cantam. Aqui então começa essa discussão que é sobre o amor, e aqui já se apresenta uma nova questão. Depois tudo vai virar um corpo só, né, nesse texto, que às vezes parece desconjuntado, onde Fedro está fazendo um início de um questionamento para o Sócrates, dizendo, olha, eu ouvi falar de uma lenda, né, de um mito, será que é verdade? E aí vai ter esse questionamento, né, sobre os mitos. Será que importa, por exemplo, saber se algo realmente aconteceu ou não aconteceu? O que será que Platão pensa sobre isso, né? E Platão, ao longo do livro, ele vai nos mostrando a importância de conhecer os mitos como forma de nós aprendermos sobre nós mesmos. Então, não interessa se aconteceu naquela margem, se aconteceu na outra, ou talvez até se de fato aquilo realmente aconteceu. O que vai importar é aquilo que está sendo transmitido, a mensagem, aquilo que nós podemos aprender, né, e vivenciar, às vezes até sem termos passado por aquela situação que o mito, ou às vezes a própria história, né, relata. Então, continuamos amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.